Paz do Senhor, queridos irmãos, muito bom tê-los conosco nesta noite, para juntos louvarmos e bendizermos o santo nome de Jesus. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade, irmãos, que nós temos de cultuar a Deus ainda aqui nos canais da IEV. E eu quero convidá-los neste momento a louvarem conosco. Vamos cantar Vem Reinar em Mim. Louvado seja Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluias. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6, diz: sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou. Servimos a um Deus que está vivo, intercedendo por nós, e que está pronto e disposto a nos abençoar nesta noite. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Levou
trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Te louvar, Senhor,
porque o Senhor reina para sempre. Um dia, Senhor, o Senhor deu a sua vida por nós no cruz do Calvário, e foi naquela cruz, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si, Senhor, todas as nossas angústias, todos os nossos pecados. Mas no terceiro dia, o Senhor ressuscitou e o Senhor está vivo. Oh, queremos te louvar, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, porque através desse sacrifício nós podemos ter acesso ao Pai. Através desse sacrifício, Senhor, nós podemos chegar ao trono da graça, e é neste, Senhor, nesse trono que nós nos humilhamos e nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre a nossa nação, a tua misericórdia, Senhor, sobre o teu povo, Senhor. Oh, Senhor, nós sabemos dias difíceis temos passado, mas, Senhor, nós temos uma esperança, e a esperança que vem do alto, a esperança que vem do Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente, e o Senhor não nos deixa só. Eu quero te louvar, Senhor, por esta noite. Eu quero te louvar por esta Páscoa, por esta ressurreição, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor está vivo em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida nesse dia, pois a cruz está vazia. Essa é a nossa alegria e por isso nós temos esperança. Louvado seja Deus por tudo isso, que Deus abençoe grandemente a tua vida. E eu queria falar um pouco essa noite sobre esse Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus que veio, viveu aqui por um tempo, morreu numa cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou para nossa salvação. E hoje nós podemos celebrar. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é a nossa Páscoa. E se for possível, abrir a tua Bíblia no Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 11, do versículo 29 ao 32, e depois eu queria ler o capítulo 24. Dois textos para a gente meditar, para a gente refletir nessa noite. Lucas capítulo 11, versículo 29, diz que aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior que Jonas. E o versículo, Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1, eu creio que você já ouviu durante todo esse dia esse texto, mas que certamente é a palavra de Deus para as nossas vidas.
não só hoje, mas para a nossa caminhada de vida, para o nosso cristianismo, para aquilo que a gente crê. Porque diz assim, no primeiro dia da semana, domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E o versículo 8 diz que, então se lembraram das palavras de Jesus. E a pergunta para mim e para você nessa noite é: que Jesus nós precisamos ouvir? Qual é o Jesus que precisamos lembrar? Será que a gente precisa mais de provas, de sinais, de milagres, para crer nesse Jesus? Os religiosos precisam disso. A força de Jesus não residia nos milagres. Os milagres apenas apontavam as obras de Jesus. A força de Jesus não residia no espetacular. Ele não precisava fazer coisas extraordinárias. Ele só precisava de alguns elementos. O primeiro deles, a verdade. Em Jesus estava a verdade. Às vezes, muitas vezes a gente não precisa defender a verdade ela não precisa ser defendida, irmãos. Eu digo isso porque muitas vezes a gente quer defender a verdade. Ontem, olhando na rede social, um rapaz ele começou a blasfemar de Jesus. Num texto de um amigo meu, onde ele dizia: esse Jesus é a besta de Apocalipse 13. E aí eu quis defender a verdade, eu quis defender Jesus. E aí depois ele comentou de novo: Deus é um fracote, ele perdeu para o coronavírus. Mas eu pude falar para ele: meu querido, primeiro, Jesus não precisa que você acredite ou não. A verdade não precisa ser defendida. Um Deus que precisa te mostrar através de milagres, através da cura desse vírus, que Ele é Deus. Um Deus que precisa provar para pessoas ridículas que Ele é Deus, é um Deus mais ridículo ainda. Jesus, Ele não precisa te mostrar mais nada. Ele não precisa te mostrar com sinais mais nada. Já foi feito isso na cruz do Calvário, creia você ou não. A vida, meu irmão, que nos rodeia, já é um milagre. E eu creio em milagres, eu creio que Deus pode fazer isso também. Deus, Ele fez antes e Ele faz hoje também. Mas perceba que durante a história, Deus se apresentou ao seu povo com milagres. Mas as pessoas muitas vezes não entenderam os propósitos dos milagres que Ele fez e abandonaram a fé. Vemos isso com o povo de Israel. Vemos isso com o próprio Jesus. Os milagres que Jesus fez não foi para demonstração de força ou de poder, mas para apontar que Ele era o Messias, que Ele era o enviado de Deus,
que Ele veio para salvar a humanidade. Então todos os milagres de Jesus tinham propósito. Ele não queria apoiar o seu ministério em cima do espetáculo. E Ele diz para aqueles religiosos: eu não vou fazer sinal algum. Porque eles queriam ver sinais. E essa noite, o Jesus que precisamos ouvir, o Jesus que precisamos lembrar constantemente, é o Jesus que anuncia a verdade. Porque a minha relação com Jesus não é determinada por sinais ou maravilhas. A minha relação com Jesus é determinada, é ligada de afeto, de amor, de carinho e de intimidade. E isso já basta. A rainha de Sabá, ela se convenceu da sabedoria de Salomão. Precisamos nos convencer da sabedoria de Jesus. Vemos João Batista pregando a verdade, pregando a palavra. Ele não fez nenhum milagre, mas ele só falou a verdade. E a única mensagem, a única manifestação sobrenatural que o cristianismo apresenta para essa geração perversa, sabe qual que é? É a ressurreição de Cristo. É a ressurreição, é a cruz. Essa cruz que vocês estão vendo aqui, vazia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, diz assim: os judeus pedem milagres como provas, e os gregos procuram sabedoria. Porém, nós anunciamos o Cristo crucificado, a mensagem que é ofensa para os judeus, e loucura para os não-judeus, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A mensagem é Cristo crucificado. Porque sem essa loucura e a fraqueza da crucificação, não haveria a ressurreição. Essa cruz vazia, não haveria. Então foi necessário a loucura e a fraqueza da crucificação. Essa cruz, a cruz de Cristo, não foi um acidente. Não foi acidente. Mas já era apontado desde a eternidade. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Cristo veio, meu irmão, para morrer por nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. E quando percebemos, e quando recebemos o perdão de Deus, já é milagre. Já é milagre. Porque a mensagem cristã é levar as pessoas ao arrependimento. E o arrependimento é imprescindível na proclamação do Evangelho de Cristo. O Jesus que precisamos ouvir, o Jesus que precisamos seguir, é o Jesus que nos corrige quando pecamos. A gente vê a mensagem banalizada. Não precisa se arrepender. A gente vê muitos lugares, não precisa fazer mais nada. Não precisa de cruz, não precisa de Jesus, não precisa de arrependimento. Mas o Jesus que precisamos ouvir é aquele que nos corrige quando amamos. Quando Ele ama. Nos corrige quando pecamos, na verdade. Porque Ele nos ama. 1 João vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus um mentiroso. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Jesus que nós precisamos ouvir
é o Jesus que nos leva ao arrependimento, irmãos. Sabe? Deus, em toda a sua história, Ele deixou os seus vestígios, as suas marcas, com Moisés e aquele povo de Israel. Ele enviou o maná. Com Josué, Ele parou o sol. Com Elias, fogo do céu. Com Isaías, profeta, Ele fez a sombra do relógio do sol voltar. Mas, para confirmar a obra de Jesus, seu maior vestígio, a sua maior marca, Ele ressuscitou seu Filho. Aleluia, aleluia. Porque esse é o maior sinal do que o sinal de Jonas. Como o texto que nós lemos no capítulo 11, versículo 32. Jesus fala aqui: eis aqui quem é maior que Jonas. Ele vai dizer que é mais sábio que Salomão, versículo 31 do texto. Eis aqui quem é maior que Salomão. Ele vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 6, eu sou superior ao templo. Ele vai dizer em João capítulo 8, que ele é antes de Abraão. Ele vai dizer antes de Abraão existir, eu sou. Meu irmão, minha irmã, o maior milagre de Jesus é a ressurreição. Essa ressurreição que nos dá acesso à vida eterna. Essa ressurreição que nos justifica. Essa ressurreição que nos dá acesso aos céus. Essa ressurreição que nos dá paz com Deus. Essa ausência de guerra entre eu e Deus. Já não sou mais inimigo de Deus. Agora eu tenho acesso. O maior dos milagres é ver a mão de Deus, depois da ressurreição, entrando no inferno e saqueando as vidas para o seu reino. E hoje nós como igreja, nós fazemos parte desse milagre de saquear o inferno e povoar os céus. A cruz está vazia. A cruz nos dá essa possibilidade. A cruz nos libertou. A cruz nos trouxe vida. O Jesus que precisamos ouvir é esse. A mensagem que precisamos ouvir é essa. E que nesse dia de Páscoa, você possa ouvir desse Jesus que na sexta-feira, por causa da sua morte, perdoou os nossos pecados. Mas ao terceiro dia, num domingo como esse, em uma determinada manhã, nós ouvimos uma mensagem que diz: Ele não está aqui. Ele não está aqui numa cruz. Ele ressuscitou. Aleluia. Se você não se alegrar com essa mensagem, não vai ter mensagem nenhuma no planeta. Não vai ter mensagem positiva, de milagres, de bênçãos, que vai te alegrar. A maior mensagem para mim e para você é que Ele vive. Ele ressuscitou. E eu te convido nesse momento a orar e agradecer por esse Jesus que um dia morreu, ressuscitou, mas um dia também falou o teu coração.
Continue ouvindo esse Jesus. Não perca Ele de vista. Não perca Ele de vista. Eu quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que, depois de 2000 anos, ainda ecoa nos nossos corações, ainda nos traz esperança ainda hoje. Essa mensagem nos traz vida, essa mensagem nos traz ânimo, essa mensagem nos traz alegria, essa mensagem nos traz esperança, Senhor, de que tudo isso que estamos vivendo, estamos passando, é apenas passageiro, mas que um dia estaremos, todos nós, um dia diante do Senhor, porque a cruz nos propiciou isso. A ressurreição de Jesus nos propicia estar contigo novamente, vida eterna. Oh Deus, e essa tem que ser a nossa maior alegria enquanto estivermos aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Nós queremos te louvar e te agradecer por tudo isso, por toda a obra na cruz, por toda a obra perfeita que o Senhor realizou por nós. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Que Deus possa continuar falando ao teu coração, que o Jesus que você precisa ouvir é o Jesus ressurreto, é o Jesus que está vivo dentro do meu e do teu coração. E se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não importa como será o amanhã terreno. Pense no amanhã atemporal, na eternidade. Pense nesse amanhã e se regozije nele. Como diz Calbart, esteja com um jornal numa mão, é verdade, mas esteja com a palavra de Deus na outra, esteja com a Bíblia na outra, mas lembre-se mais das palavras de Jesus do que da perspectiva do jornal. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe e que Deus te abençoe no nome da pessoa de Jesus, aquele que vive e reina para todo e sempre. Amém e amém. Fica na paz, tenha uma boa semana com Ele. Amém.